senhores telespectadores, vou hoje falar-lhes de uma figura curiosa e contraditória. É um homem que nunca foi rico, nunca foi poderoso, ele nunca tinha dinheiro para mandar cantar um cego, nunca foi político, nunca pertenceu a política nenhuma, nunca estudou nada e, todavia, conseguiu ser uma das mais notáveis figuras da cultura portuguesa do século XIX. Vou-lhes falar de João de Deus. Eu estou, de certo modo, a agradecer a João de Deus uma dívida pessoal. Foi pela mão de João de Deus que eu aprendi a ler e a escrever. O nome completo era João de Deus Ramos. Bom, mas Ramos há muitos e Deus há só um. Por isso ele resolveu cortar os ramos e assinava só João de Deus. É o seu nome literário e foi assim que ele entrou na história. Nasceu no Algarve, em São Bartolomeu de Messines, filho de uma família modesta, mas remediada. O pai tinha uma loja de comércio, andou por lá até aos 18 anos, não há notícia nenhuma, não deu nas vistas, até que, dos 18 para os 19, resolve ir para Coimbra para se matricular em Direito. E foi em 1849, sai do seu Algarve pela primeira vez, vai até Coimbra, matricula-se e começa os estudos de Direito. Simplesmente ele não estudava realmente nada, não gostava de estudar, não. Tinha uma guitarra, andava sempre com ela, dava grandes passeios à volta da cidade, com uma volta de amigos, e fazia muitos versos. Ele tinha o condão de improvisar, com aquelas toadas de Coimbra, improvisava canções muito simples, cheias de ternura. Todos os versos de João de Deus se caracterizam exatamente por isto, por um grande enternecimento, uma grande comoção pela situação dos humildes, uma grande tristeza, não chega a ser revolta, uma tristeza em face das injustiças do mundo. Era a linguagem do seu tempo. Bom, mas é claro, como passava a noite a tocar a guitarra e a dizer versos, depois de dia dormia, não podia ir às aulas. E, portanto, perdeu um ano, perdeu dois, perdeu três, perdeu quatro, perdeu cinco. Enfim, para ficar bacharel, e o bacharel são 4 anos, ele andou lá 10 anos. Mas ao fim de 10 anos, era o vulto mais famoso em toda a Coimbra. Eu acho que ele já se formou porque os companheiros dos primeiros anos, que entretanto tinham passado à frente, já eram professores e, enfim, não quiseram chumbar uma pessoa de quem toda a gente gostava. Fazia versos tão simples. Eu vou-lhes ler um. Reparem que isto não pode ser mais simples. Minha mãe, quem é aquele pregado naquela cruz? Aquele filho é Jesus, é a santa imagem dele. E quem é Jesus? É Deus. E quem é Deus? Quem nos cria, quem nos manda a luz do dia e fez a terra e os céus e veio ensinar à gente que todos somos irmãos e devemos dar as mãos uns aos outros irmãmente, todo amor, toda bondade. E morreu para mostrar que a gente pela verdade se deve deixar matar. Vou dizer, outra trova ficou célebre exatamente pela simplicidade e está em todos os versos de João de Deus. De que choras tu, anjinho? Tenho fome e tenho frio. E só por este caminho, como a ave que caiu ainda em plume do ninho, a tua mãe já não vive? Nunca a vi em minha vida, andei sempre assim perdida
e mãe por certo não tive. És mais feliz do que eu, que tive mãe e morreu. Em 1869 saiu o bacharel, mas os bacharéis não podiam ser juízes, nem magistrados, nem advogados sequer, e ele de resto saiu o bacharel com uma nota baixa e, portanto, continuou em Coimbra, continuou a cantar o fado, continuou por ali a fazer cantigas, e só passados uns anos é que foi para Beja, lá para um jornal, para o Bejense, onde ele escreveu. Fala-se muito nas ideias políticas de João de Deus. Eu creio que ele não tinha ideias políticas, não era republicano e também não era monárquico. Tenho aqui um texto, que são as prosas, porque ele fez algumas prosas. Um texto que lhes vou ler e que me parece muito significativo do que ele pensava. Ele escreve, é um diretor de um jornal, um jornal socialista, e diz o seguinte: meus caros socialistas, em verdade vos digo que quem escreve estas linhas, se alguma coisa é em política, é socialista. Porque a vossa bandeira, dizeis vós, é a justiça. E quem não há de seguir essa bandeira? Mas é socialista porque é cristão. É socialista porque ama os seus semelhantes. Esta era a ideia dele, um homem que amava os seus semelhantes. Quanto à política, tem aqui um poema que eu acho engraçado sobre a monarquia e que nos vai explicar o resto da vida dele. Andam a dizer mal da monarquia, mas sem razão. Falemos a verdade. Porque aos bons ninguém dá mais garantia, nem pune os maus com mais severidade. Nunca paixões de certa qualidade prevaleceram contra o que cumpria, nem consta que inspirasse a iniquidade, despacho, lei, decreto ou portaria. Há 700 anos, simplesmente, que este sistema nos governa, e vede o comércio, a indústria, tudo florescente. Os caminhos de ferro é uma rede. E quanto à instrução, toda esta gente faz riscos de carvão numa parede. Claro que tudo isto nesta altura ainda não havia comboios, nesta altura o comércio e a indústria estavam de rastros, nesta altura os despachos, os decretos eram uma iniquidade, porque realmente a vida política estava num caos. Tudo isto é exatamente o contrário da verdade. O regime tinha 700 anos, mas estava num caos. Outros poemas que ele tem aqui um em que ele fala do Parlamento e diz que um padre, um velho padre, que era o prior de Santa Iria, veio um dia a Lisboa, que ele não conhecia, e andava acompanhado por um cicerone, que era o Canongia. Os versos são estes: no Rocio, o prior de Santa Iria, vendo um palácio, disse ao Canongia: que será isto aqui? O Dona Maria, onde se representam as tragédias. Vai correndo a cidade e, sempre atento, pergunta noutro sítio: e isto é convento? Não, isto é o Teatro de São Bento, onde se representam as comédias. Bom, o Parlamento já estava instalado em São Bento e ele entendia que a vida dos deputados era uma comédia. Apesar disso, ele veio a fazer parte dessa comédia, porque não tinha emprego, os amigos que estavam todos junto dele, e a certa altura lembraram-se disto lá no Algarve, em Silves, propô-lo para deputado. É das coisas mais curiosas da vida dele. Eu tenho aqui o retrato, tenho aqui a estátua que lhe fizeram no Choupal, em Coimbra. Ele terá sido dos estudantes que mais versejaram no Choupal. É uma bela estátua. Mas nesta campanha, quando o quiseram fazer deputado, o João de Deus também andava lá por Silves e andava a dizer: não caiam nisso, não caiam daí abaixo, não votem em mim, eu não tenho jeito nenhum para a política, deputado, o que é que eu lá vou fazer? Não votem, por amor de Deus, não votem. Bom, mas era tão popular e toda a gente lhe queria tão bem que mesmo assim votaram e ele
Foi deputado, teve que ir para Lisboa, então que ele se muda para Lisboa e vive naquela casa que vamos visitar. É certo que, como deputado, eu acho que ele nunca disse uma palavra. Porque ele continuava aqui, na Boémia, com a guitarra, passava as noites no Martinho da Arcada, o café que ainda hoje lá está, com os seus amigos, a dizer versos, a declamar, e depois, é claro, como toda a noite cantava, todo o dia dormia. Ou não ia ao Parlamento, ou chegava e limitava-se a dormir. Portanto, também não pôde ser deputado. Mas é nesta altura que ele começa, ele é deputado e percebe a fantochada que estava a ser a vida política portuguesa. E também nos versos dele nos diz porquê. É também uma poesia satírica em que ele faz troça do sistema, mas faz sempre a troça com aquela finura, aquela delicadeza que ele nunca ultrapassou. Ele nunca desceu ao enxovalho, à ofensa, como por vezes agora se faz. Não, não. Reparem que isto é uma crítica extremamente inteligente. O que ele diz é o seguinte, o poema chama-se Eleições, e diz isto: há entre El Rei e o povo, por certo, um acordo eterno. Forma El Rei governo novo, e logo o povo é do governo, por aquele acordo eterno que há entre El Rei e o povo. Graças a esta harmonia, que é realmente um mistério, havendo tantas fações, o governo, o ministério, ganha sempre as eleições por enorme maioria. Havendo tantas fações, é realmente um mistério. Bom, o mistério era o seguinte: como sabem, hoje fazem-se as eleições e depois, conforme o resultado das eleições, nomeia-se o governo. Quer dizer, o partido mais votado é o chefe do partido mais votado que é chamado pelo Presidente para formar o governo, porque é esse partido que tem a maioria. Bom, mas nesta altura não era assim. Antes das eleições é que se fazia o governo. O rei chamava o político da sua confiança e mandava-o formar governo. Em seguida, dissolvia o Parlamento e mandava fazer eleições. E o governo ganhava sempre as eleições. Porquê? Pela simples razão de que era governo. As pessoas que não tinham opinião, não havia opinião política, votavam em quem? Em quem podia nomear o afilhado, ou fazer o chavariz, ou compor o caminho, ou arranjar o sino que não toca, enfim, o pequeno melhoramento que eles esperavam do governo. Quem faz favores é o governo, portanto, no governo é que a gente tem de votar. Era assim que se pensava nesta altura. E era por isso que, havendo tantas fações, o governo, o ministério, ganhava sempre as eleições. Era este o acordo eterno que havia entre o rei e o governo. E porquê é que isto acontecia? Acontecia porque, de facto, as pessoas não tinham uma opinião. E quem não tem opinião pode votar em tudo. Vota apenas de acordo com interesses imediatos de via reduzida. E o povo não tinha opinião porque não sabia ler. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever, não sabe assinar o seu nome, não pode ver as notícias dos jornais, pode escolher se este governo, esta orientação é melhor ou é aquela? É claro que não pode. Portanto, isto para que deixasse de haver o tal acordo eterno que viciava estruturalmente a veracidade da vida política portuguesa, era essencial que o povo português soubesse ler. E é isso que vai preencher a última parte da vida de João de Deus e que faz com que, ainda hoje, nós devamos respeitá-lo como um dos grandes vultos da cultura portuguesa. Claro que toda a gente sabia que as pessoas ganham muito em saber ler.
apesar disso, nada se fazia para pôr os portugueses a ler. Quando vem o liberalismo, há em Portugal mais de 80% de analfabetos. Passam perto de 100 anos e quando vem a República, há em Portugal 75% de analfabetos. Quer dizer, este problema do analfabetismo parecia que não se podia resolver. Bom, e havia boas razões para o não resolver. É que um homem, quando aprende a ler e a escrever, já não pega na enxada. E quando não houver homens para pegar na enxada, quem é que vai cavar os campos? E uma rapariga, se souber escrever, até pode escrever cartas ao namorado. Vejam lá para onde é que vai a inocência das nossas raparigas. Por isso, havia uma espécie de cumplicidade. E toda a gente falava muito, muito, muito. É preciso ler, ler e tal, não sei o quê. Mas escolas não se faziam. A primeira pessoa a mandar fazer edifícios para escolas é um antigo imigrante, o Conde Ferreira, que faz as escolas de Conde Ferreira, os primeiros edifícios escolares portugueses. Professores também não havia. E realmente o ensino não andava. Havia tentativas, houve vários métodos, o Castilho tem um método, e é isso que leva João de Deus a pensar, é preciso pôr este povo a ler e a escrever. Mas como? Para ensinar é preciso haver professores. Ora, nós não tínhamos professores. O grande problema era este. Ninguém pode ensinar se não tiver mestres. E eu acho que o relâmpago genial de João de Deus é quando pensa, realmente este país não tem mestres, este país não tem dinheiro, este país não tem livro, este país não tem escolas, mas este país, como todos os países, tem mães, e as mães amam os filhos. E se eu arranjar um método tão simples, que qualquer mãe possa entender, e então que ele faz a famosa cartilha maternal. Tenho aqui uma das primeiras edições da cartilha maternal. Cá está, o desenho é exatamente este. A mãe tem o filho junto dela e está-lhe a ensinar o quê? Isto é um desenho do António Carneiro, está ali o original. Está-lhe a ensinar a dizer A, E, I, O, U. Ai, ui, eu ia. Aquela era a segunda lição, dava-se no dia seguinte. Lembro muito bem de ter aprendido por este livro. Eu e todos os meus irmãos fomos ensinados realmente pela nossa mãe, por esta cartilha, e aprendemos bem a ler sem soletrar. Hoje folheio-a religiosamente. E milhares de portugueses, ensinados pelas suas mães, puderam finalmente aprender a ler. A cartilha maternal, encontrando os professores próprios, que eram as mães carinhosas, pôde finalmente vencer esse muro de atraso que era o analfabetismo nacional. Como sabem, ainda hoje há resquícios de analfabetismo. Há uma pequena parcela, mas ainda pesada, uns 15% de analfabetos, porque é claro, há as perdas, todos os anos se perdem uns garotos, porque a família muda, porque a professora adoece, porque o rapaz desistiu, mas enfim, já não é nada a comparar com aqueles números terríveis que nós tínhamos no princípio do século XX. A primeira edição da cartilha maternal saiu em 1876 e teve realmente um êxito fulgurante. Venderam-se dezenas e dezenas de milhares de cartilhas e João de Deus pôde mudar completamente a sua vida. Ele, entretanto, tinha casado com uma senhora, filha de um italiano, que era o organista, o homem que tocava o órgão na sede de Lisboa. E ela, a Guilhermina Batalha, era o nome dela, também gostava muito de tocar órgão. Uma das últimas prendas que João de Deus lhe deu foi este órgão. Ele foi premiado na Exposição de Filadélfia em 1875, portanto, é realmente já um órgão moderno.
ela também era organista, e ele nesta casa fez de facto já um pequeno museu. Ele comprou tapetes persas ainda da fábrica do Sultão, encheu as paredes de quadros comprados nos antiquários de Lisboa ou de esculturas. Sobre a mesa tinha um álbum com as pessoas de quem ele mais gostava, e tem ali muita importância, toda a família real, toda ali está representada. A partir realmente desse momento, João de Deus é uma glória nacional. As edições da cartilha sucedem-se. Todos os anos, novas edições. É que agora as professoras são as mães e as escolas são os próprios regaços maternais. O país apercebeu-se de quanto isto significava. O país mudou. João de Deus começava a envelhecer, estava com 65 anos, ele ia fazer anos no dia 8 de março, e então toda a juventude de Coimbra, mas atrás de Coimbra, toda a gente do Porto, toda a gente de Lisboa, reúne-se numa imensa manifestação nacional. Ele já vivia aqui, assistiu à manifestação desta janela, todo o Lago das Estrelas estava coalhado de gente, eram milhares e milhares, sobretudo gente jovem. E a essa altura viu-se e todo o mundo se comoveu. Um estudante de capa e batina que se destaca da multidão, põe a sua capa no chão e diz para esta janela: em nome de todo o povo, beijo a mão do maior dos poetas e invoco, nesta hora, o nome de todas as mães para beijar a mão daquele que as fez ensinar a ler aos seus próprios filhos. Quem dizia isto era um estudante já então famoso, o famoso Hilário. Vocês sabem, quando Hilário cantava Alta Noite no Choupal, toda a tricana escutava a sua voz de cristal. Era ele que dizia isto. E espera-se que o grande poeta de agora responda ao grande fadista de Coimbra. E à janela, o velho João de Deus tem o que talvez tenha sido o seu último improviso. Ele agradeceu as palavras do Hilário desta maneira: estas honras, este culto, bem se podiam prestar a homem de maior vulto, mas a mim, poeta inculto, espontâneo e popular, é de veras singular. Na mesma tarde, vêm os esquadrões da Cavalaria da Guarda, vem o rei com toda a sua honra e toda a sua glória, sobe as escadas desta casa e aqui, nesta sala, põe ao peito de João de Deus as insígnias da Gran Cruz da Ordem de Santiago da Espada. Era um tempo em que os serviços prestados à cultura ainda valiam condecorações. João de Deus morreu em 1896, mas a sua cartilha continuou a ensinar a ler. E decorridos alguns anos, em 1908, um dos filhos, João de Deus Ramos, tenho o seu busto junto de mim, João de Deus Ramos, começa a pensar num outro sonho. Claro que a escola não pode ser só o regaço materno, mas tem que ser tão feliz como o colo da mãe. Então inventa esta ideia do jardim-escola, um espaço feliz onde as crianças aprendem entre rosas e borboletas. Os jardins de escolas nasceram, o primeiro em 1911, depois não se interromperam mais. Hoje são 32, para o ano já vão ser 34. Mais de 4.000 crianças aprendem nesses estabelecimentos. E eu acredito que esta casa-museu, que esses jardins de escolas são a maior homenagem que se pode prestar ao homem que ensinou os portugueses a ler e, sobretudo,
ao homem que acreditou que o amor das mães era a melhor alavanca que podia servir para acabar com essa feia nódoa que nos vinha desde séculos e que era a ignorância nacional. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.